Durante séculos, os estudiosos estudaram Kasa, vista aérea do templo, admirando sua imponência e precisão. A maioria presumiu que fosse, mistérios eram visíveis. Novas varreduras revelaram outra história. O monumento que surpreende a todos, e é realmente um dos grandes maravilhas do mundo indiano. É o Templo de Kailasa. Sobre o templo, formações apareceram, que não correspondia à rocha natural. Design oculto sugere cuidado. Planejamento. Era um segredo que havia sido, aguardando séculos para ser descoberto. Um templo que nunca foi construído apenas. Expor. O templo de Kyasa é um dos mais incomuns. Monumentos já criados na antiguidade. Mundo. Está localizado em Alora, no estado ocidental da Maharashtra, Índia. Parte de um vasto complexo de cavernas escavadas na rocha, que abrangem séculos de religião e realização artística. Ao contrário da maioria, templos não foram construídos empilhando-se, pedras ou peças de montagem. De acordo com registros arqueológicos, a estrutura foi esculpida a partir de uma única massa, de rocha basáltica sólida já existente. Nenhum bloco foi transportado para o local. Nenhuma parede foi erguida. Os construtores, trabalhado removendo pedra até o templo completo, surgiu. A montanha, a própria estrutura, se tornou nada. Foi adicionado em algum momento. Nenhum histórico. O registro explica como que essa foi criada. Não existem manuais de inscrições ou esboços, sem qualquer indício de tentativa e erro. O templo aparece plenamente na história, formado e esculpido na montanha como se sempre esteve lá. Lendas locais. Fala-se da mão de Deus. Uma história conta de um rei acometido por uma doença misteriosa, que nenhum médico conseguia curar. Uma divindade, uma voz surgiu para a rainha dando instruções. Ela pediu que invocasse o Senhor Shiva. Ela se dedicou, ela mesma para a oração, dia de jejum e noite, enquanto a própria montanha parecia, para responder segundo a história o que... A rocha deslocou-se e cedeu como se fosse guiada, de cima. E quando chegou a hora de sua vigília, quando terminou, o templo emergiu perfeitamente, formado cada pilar e pátio cortado, com precisão divina, seja fato ou não, o mito. A lenda enfatiza que o de cá, a criação exigia habilidade, velocidade e visão muito além do que os registros humanos podem permitir. Explicar. Essa abordagem completamente mudou o que os construtores estavam enfrentando. Os trabalhadores não estavam colocando os elementos juntos ou corrigindo erros à medida que eles foram. Cada parede, pilar, escada e o pátio só apareceu depois a rocha circundante foi removida. A montanha não estava suportando construção. Estava sendo remodelado para um espaço finalizado. Depois que a pedra foi cortada. Longe não havia como reverter a situação. Decisão. O que torna este método vantajoso, especialmente difícil de aceitar, é a ordem de escavação. De acordo com múltiplos estudos, a escultura começou no topo da face rochosa e desceu. Isso significava que os primeiros cortes controlavam tudo o que se seguiu. Não havia nada. Oportunidade de testar pequenas seções ou ajuste as proporções mais tarde. Uma questão séria. Um erro de cálculo no início seria: comprometeram toda a estrutura. Abaixo. Vários arqueólogos especialistas e os engenheiros comentaram sobre isso. Desafio. Dr. Ramesh Kulkarni, arqueólogo indiano, que estudou a arquitetura escavada na rocha, que existe há décadas, afirmaram em entrevistas que mesmo com ferramentas modernas de topografia e corte, equipamento reproduzir Kyasa seria extremamente difícil. De acordo com ele, avaliação. Um projeto desse tipo exige anos de cálculos detalhados, antes do primeiro corte ser feito. Carregar, distribuição, equilíbrio interno rocha, densidade e padrões de fratura precisam ser mapeados com antecedência. Sem essa preparação, a estrutura falham muito antes da conclusão. Como? A escavação progrediu a dificuldade. Aumentou em vez de diminuir. Onde antes havia rocha sólida, abriram-se pátios. Estava de pé. Escadas desciam para o andar inferior. Níveis. Pilares emergiram já moldados e posicionados. Cada característica dependia inteiramente com base no que havia sido removido anteriormente. De acordo com alguns pesquisadores, isso confirma que os construtores não eram reagindo ao que descobriram. Estamos subestimar a capacidade dos nossos próprios escultores, construtores,
seus conhecimentos, sua criatividade, seu conhecimento técnico. Eles estavam executando um plano que havia sido decidido muito antes do início da escultura, aprofundando ainda mais o mistério moderno. Exames revelaram que o templo é muito mais abrangente do que anteriormente. Pensamento. Radar de penetração no solo. O mapeamento de densidade detectou estruturas sob o templo visível. Oculto. Câmaras, passagens e formas esculpidas, que refletem a precisão do monumento. Acima. Estes subterrâneos. As formações sugerem que Kyasa não era apenas uma conquista superficial, mas uma criação multicamadas planejada e executada com uma visão que desafia entendimento convencional. O templo, acima do solo, pode ser apenas o mais, parte visível de um projeto oculto maior. O que se seguiu não foi apenas admiração. Uma estrutura criada dessa forma atraiu atenção, controle e, eventualmente, hostilidade. À medida que o poder mudava de mãos e as crenças mudaram, Kyasa deixou de ser visto apenas como um espaço sagrado. Tornou-se um alvo não porque fosse fraco, mas porque permaneceu inalterado e imóvel, e fora do controle daqueles que governou depois de ter sido esculpido. Essa tensão levaria a tentativas diretas de causar danos, desmantelar e apagar. Um monumento que não podia ser removido. Separado. Segundo fontes históricas mais tarde, governantes que controlavam a região. Segundo relatos, encomendou partes do templo. Ser danificado ou desmontado. Os motivos não são claros, mas relatos locais sugerem que algumas tentativas visavam, destruindo não apenas o templo, mas também o conhecimento e segredos que possa ter contido alguns idosos nas proximidades. As aldeias ainda contam histórias de soldados e trabalhadores que tentaram romper suas paredes de pedra e falhou. Relatórios indicam que os trabalhadores que utilizam o sistema convencional, as ferramentas tinham dificuldade em remover até mesmo pequenas quantidades. Seções do templo. Ao contrário do construído, estruturas caça. Não tem juntas não. Seções montadas sem pontos fracos, entre pedras. Cada pilar parede e a escadaria é esculpida no mesmo bloco sólido. Rocha. Tentativas de derrubar um pilar ou quebrar uma barreira provou ser lento e, em grande parte, ineficaz. A estrutura parecia resistam a eles. Pessoas envolvidas nisso, os esforços teriam ficado frustrados e exaustos. De acordo com relatos locais, era como se a própria montanha se recusasse. Cedar. Algumas histórias vão além. Relatos não verificados sugerem que, durante, em certas tentativas, os trabalhadores perceberam que, mesmo quando porções da rocha externa foram sendo desgastados os internos, a estrutura permaneceu estável. Rachaduras e apareceram pequenas cicatrizes, mas nada desabou. O templo comportou-se como uma massa única trancada. Cada corte a rocha apenas revelou quão sólido era o todo. O monumento havia se tornado. Os moradores locais se lembram. Anciãos descrevendo o som dos cinzéis, batendo na rocha, ecoando pelas colinas por dias a fio, e no entanto nada cedeu. Isso deu origem à crença de que Kyasa estava protegido não apenas por habilidosos, engenharia, mas por design que nenhum ser humano, a força poderia facilmente alterar. Acadêmicos que estude o templo hoje e veja estes relatos históricos e locais como mais do que folclore. Análise arqueológica confirma que a remoção de partes do templo seria extremamente difícil. A massa de pedra é contínua, não há costuras. Explorar. Mesmo equipamentos modernos, enfrentar enormes desafios para desmantelar qualquer seção significativa, sem colapsando-o completamente. Alguns pesquisadores acreditam que a capacidade do templo de resistir a esses ataques pode ter sido intencional. Seus construtores poderiam planejar um projeto de forma que cada parte da estrutura sustentava as outras, garantindo estabilidade, tanto contra ameaças naturais quanto humanas. Essa resistência a danos levou os observadores a fazerem perguntas mais profundas. Se nada visível podia ser desmantelado, o segredo de sua força poderia estar escondido sob a superfície. Alguns relatos sugerem que as repetidas tentativas frustradas de destruir a estrutura fizeram com que os primeiros estudiosos e viajantes olhassem além das muralhas e pátios. A atenção deles se voltou para a fundação, a rocha sob o templo e os sistemas ocultos que poderiam explicar por que a construção sobreviveu a séculos de interferências.
Segundo relatos locais, essa curiosidade era exatamente o que os construtores originais haviam previsto, escondendo sua obra de maneiras que somente um estudo minucioso poderia revelar. As repetidas tentativas de destruir Kaasa acabaram fracassando. Marcado por cicatrizes e lascas, o templo permanece intacto até hoje. Sua resistência é um testemunho não apenas da habilidade de seus criadores, mas também de uma inteligência mais profunda inerente à rocha. Os observadores perceberam que a massa visível era apenas parte da história. O verdadeiro mistério poderia estar escondido abaixo, onde ninguém ainda ousara procurar. Essa questão logo guiaria os arqueólogos a explorar o subsolo da própria montanha. Por que os arqueólogos decidiram procurar sob o templo? Os pesquisadores perceberam que tentar escavar às cegas sob o templo seria arriscado. Qualquer escavação sem um estudo cuidadoso poderia danificar o que havia sobrevivido por mais de 1000 anos. Esse risco os fez hesitar por anos, deixando as profundezas ocultas de Kaasa em grande parte inexploradas. Segundo relatos, a virada ocorreu com o avanço da tecnologia de escaneamento não invasivo. O radar de penetração no solo, o mapeamento de densidade e outras ferramentas de sensoriamento remoto permitiram aos arqueólogos ver o que estava abaixo da superfície, sem tocar na pedra. Em sítios como Petra e Angkor Wat, métodos semelhantes revelaram câmaras-túneis e sistemas hidráulicos ocultos que permaneceram invisíveis por séculos. O sucesso desses projetos convenceu os pesquisadores de que Kiasa também poderia conter estruturas ocultas. O templo atendia a todas as condições para esse tipo de estudo, era sólido e imenso, e até então intocado abaixo de suas estruturas visíveis. Os relatos locais acrescentaram ainda mais urgência à investigação. Os moradores relataram rumores de que a montanha poderia esconder câmaras ou passagens usadas para fins rituais ou armazenamento. Embora essas histórias não pudessem ser verificadas, elas sugeriam que o templo visível poderia ser apenas parte de um projeto maior. Os pesquisadores também suspeitavam que os construtores de Kiasa poderiam ter pensado em aspectos futuros não imediatamente aparentes. De acordo com alguns estudos, a precisão do templo acima do solo sugeria um planejamento cuidadoso que poderia se estender para baixo dele. Cada pilar e pátio acima repousa sobre rochas que se comportam de maneira previsível, indicando que os construtores levaram em conta a distribuição de tensão e peso. Se a mesma inteligência tivesse guiado as seções ocultas, poderiam existir câmaras-passagens ou vazios intencionalmente moldados para sustentar o templo visível. No início do século XXI, tecnologia e curiosidade convergiram. Os arqueólogos não podiam mais ignorar a possibilidade de estruturas escondidas sob Kiasa. Eles iniciaram levantamentos metódicos e não invasivos, mapeando cuidadosamente o que jazia abaixo da superfície, sem perturbar nenhuma superfície esculpida. O objetivo era claro compreender se a estabilidade e a complexidade do templo se estendiam ao subsolo e se a rocha continha padrões além do que os olhos podiam ver. Essa abordagem cautelosa e deliberada finalmente abriu as portas para a descoberta. Pela primeira vez, as dimensões ocultas do templo puderam ser estudadas cientificamente. Segundo alguns pesquisadores, as varreduras iniciais produziram dados que imediatamente levantaram questionamentos. Padrões surgiram na rocha que não correspondiam às formações geológicas naturais. Sugeriam algo deliberado, algo intencionalmente esculpido e planejado. A investigação havia se deslocado completamente para o subsolo, e a silenciosa montanha secular começava a revelar seus segredos mais profundos. As anomalias que apareceram sob Kiasa. Quando os arqueólogos começaram a analisar as imagens do subsolo do templo de Kiasa, esperavam encontrar basalto denso e ininterrupto. O templo fica dentro de uma montanha, e o sal marinho geralmente se forma em camadas espessas e contínuas. Em vez disso, os dados da análise revelaram algo incomum. Abaixo do piso do templo, diversas áreas não correspondiam à rocha circundante. Essas zonas apareciam mais claras nos mapas de densidade, sugerindo lacunas, perturbações ou alterações na estrutura que não deveriam estar ali. Inicialmente, os pesquisadores consideraram explicações naturais. O basalto pode rachar. A pressão pode criar falhas. A água pode deixar vazios com o tempo. Mas à medida que as varreduras foram refinadas, essas explicações começaram a falhar. As áreas irregulares não estavam espalhadas aleatoriamente. Elas apareceram em locais específicos sob o templo. De acordo com relatos, sua disposição
seguiu um padrão que se repetiu em várias varreduras. Algumas anomalias apresentavam bordas retas e limites definidos. Fraturas naturais tendem a ser irregulares e imprevisíveis. Estas, porém, não eram. Diversas formações apresentavam simetria, com ângulos que não se alinhavam com as linhas de tensão naturais da rocha. Segundo alguns pesquisadores, isso gerou preocupação imediata. O basalto normalmente não se fratura dessa maneira, sem intervenção externa. Ainda mais perturbador era a relação dessas anomalias com a estrutura acima. Múltiplas zonas irregulares surgiam diretamente sob importantes elementos arquitetônicos, incluindo áreas de sustentação e espaços centrais. Os pesquisadores observaram que esse alinhamento não podia ser explicado apenas pelo acaso. Segundo relatos, o posicionamento sugeria que o que quer que existisse abaixo havia sido considerado durante a construção do templo acima. Nessa fase, os arqueólogos permaneceram cautelosos. Ninguém afirmava saber o que eram as anomalias. As varreduras não mostraram salas ou túneis claros. Mostraram inconsistências, cavidades, variações de densidade. Áreas onde deveria haver rocha sólida, mas não havia. Os dados levantaram questões sem fornecer respostas. Relatos locais aumentaram a pressão sobre a investigação. Por gerações, moradores e zeladores do templo falavam de espaços ocultos sob Kyassa. Alguns os descreviam como túneis, outros os chamavam de salas seladas. Essas histórias sempre foram descartadas como folclore. Agora, segundo alguns pesquisadores, os dados da tomografia tornaram mais difícil ignorá-los completamente. Mesmo assim, nenhuma conclusão foi tirada. Os relatos orais por si só não constituíam prova. O que mais preocupava as equipes de pesquisa era a consistência. Diferentes métodos de escaneamento produziram resultados semelhantes. O radar de penetração no solo, o mapeamento de densidade e a modelagem estrutural apontaram para o mesmo problema. Algo sob o templo não seguia as regras geológicas naturais. Segundo relatos não confirmados, vários especialistas admitiram em privado que os padrões pareciam intencionais, mesmo que seu propósito fosse desconhecido. Nesse ponto, a investigação chegou a um impasse. As varreduras podiam mostrar diferenças, mas não conseguiam explicá-las. As anomalias eram reais repetíveis e cada vez mais difíceis de descartar. Os pesquisadores se viram diante de uma escolha desconfortável: aceitar que os dados não significavam nada, ou reconhecer que algo sob Kyassa havia sido moldado, planejado ou alterado, muito antes de os instrumentos modernos o detectarem. Essa constatação mudou a natureza da investigação. O foco não era mais se as anomalias existiam, mas sim se uma delas poderia ser examinada com segurança sem colocar em risco o templo acima. E dentre todas as leituras irregulares, uma formação se destacava: as ferramentas encontradas dentro da câmara selada. A transição da digitalização para a escavação não ocorreu rapidamente. Durante anos, os arqueólogos debateram se era seguro perturbar o que jazia sob Kyassa. Qualquer dano no subsolo poderia transferir pressão para a estrutura acima. Ainda assim, segundo relatos, uma anomalia não podia ser ignorada. Ao contrário das outras, era compacta, simétrica e fechada. Parecia selada. Os dados da varredura mostraram um espaço que não correspondia ao basalto natural em forma ou densidade. Tinha limites retos e teto e piso definidos. O mais preocupante era a sua posição. O espaço ficava diretamente abaixo de uma seção crítica do templo. Os pesquisadores observaram que um vazio acidental ali teria enfraquecido a estrutura. Em vez disso, o templo acima não apresentava sinais de tensão. Segundo vários especialistas, essa disposição sugeria planejamento. Após longos atrasos, uma escavação limitada foi aprovada. De acordo com os registros da escavação, o trabalho avançou lentamente e inteiramente à mão. Cada camada de pedra foi documentada antes de ser removida. Moradores locais se reuniram nas proximidades e, segundo relatos, avisaram a equipe para parar. Alguns alegaram que o espaço abaixo era protegido. Outros disseram que a intenção era que permanecesse selada. Conforme a escavação avançava, a textura da pedra começou a mudar. A superfície à frente tornou-se mais lisa. Os cortes pareciam intencionais. De acordo com os pesquisadores no local, esse foi um momento crucial. Rochas naturais não se comportam dessa maneira repentinamente. A pedra apresentava sinais de ter sido trabalhada anteriormente.
A equipe finalmente alcançou uma barreira sólida. Ela não seguia a direção natural da montanha e não fazia parte do templo acima. Havia sido colocada para bloquear o acesso. Quando uma pequena abertura foi feita, os instrumentos confirmaram a existência de um espaço oco além dela. A câmara havia sido completamente selada. Não havia circulação de ar nem detritos no interior. Quando a abertura foi alargada, a luz entrou na câmara pela primeira vez em séculos. Segundo relatos, o espaço não estava vazio. Objetos estavam dispostos ao longo das bordas internas da sala. Alguns eram de pedra, outros refletiam a luz como metal. Nada parecia quebrado ou espalhado. Tudo parecia estar no lugar certo. À medida que os pesquisadores examinavam as paredes e o chão, outro detalhe surgiu. Marcas lineares cobriam seções das superfícies de pedra. Não se tratavam de entalhes decorativos. Apareceram como linhas repetidas, muitas delas cruzadas ou agrupadas. Segundo relatos, as marcas eram consistentes em profundidade e espaçamento. Alguns pesquisadores acreditam que podem ter sido usadas para contar tempo, eventos ou ciclos. Outros dizem que seu propósito permanece desconhecido. O que chamou a atenção foi a sua ordem. Não se assemelhavam a marcas de ferramentas aleatórias. A atenção, então, se voltou completamente para os objetos ao longo das paredes. As ferramentas estavam em condições inesperadas. De acordo com as anotações da escavação, várias bordas ainda estavam afiadas. As superfícies apresentavam pouco desgaste. Ferramentas seladas no subsolo por um período tão longo geralmente estão danificadas. Estas não estavam. Isso causou visível preocupação na equipe e especialistas foram chamados. As ferramentas variavam em forma. Algumas se assemelhavam a instrumentos de corte. Outras não correspondiam a ferramentas antigas conhecidas da região. Seu tamanho sugeria precisão em vez de força. Análises preliminares indicaram que algumas eram feitas de pedra, mais dura do que a rocha circundante. Outras apresentavam qualidades metálicas que não correspondiam aos materiais comuns da época. As interpretações rapidamente se dividiram. Um grupo argumentou que as ferramentas não poderiam ter sido usadas para esculpir caça. Eles apontaram para o estado e o tamanho das ferramentas. Segundo eles, ferramentas usadas em um projeto tão grande apresentariam um desgaste acentuado. Estas não apresentavam. Outros discordaram. Eles argumentaram que métodos eficientes e a rotação de ferramentas poderiam explicar a condição. Alguns acreditavam que se tratava de ferramentas especializadas, usadas apenas em etapas precisas do trabalho. O que mais intrigou os pesquisadores foi a forma como tudo estava organizado. As ferramentas estavam alinhadas. As marcas eram intencionais. Segundo relatos, nada dentro da câmara sugeria acidente ou abandono. A câmara havia sido selada deliberadamente com seu conteúdo preservado. Quando a documentação foi concluída, um fato ficou claro: a câmara não explicava Kyasa. Pelo contrário, a complicava. Por que Kyasa continua sendo um problema? A arqueologia não pode dar um fim a isso. Quando a câmara selada e seu conteúdo foram documentados, a investigação já havia chegado a um impasse. Em vez de responder às perguntas, as descobertas tornaram o sítio arqueológico mais difícil de explicar. Segundo relatos, os arqueólogos perceberam que não estavam mais lidando apenas com um monumento. Eles estavam diante de um sistema planejado além do que era visível. A primeira preocupação tornou-se a segurança. Kyasa sobreviveu por séculos porque sua massa permaneceu intacta. Engenheiros alertaram que escavações mais profundas poderiam alterar a distribuição do peso na rocha. Mesmo pequenas remoções sob o templo poderiam desencadear rachaduras ou desabamentos. Esse temor retardou todas as decisões. Cada proposta era revisada, adiada e questionada novamente. Ao mesmo tempo, a interrupção da investigação criou outro problema. A câmara selada sugeria uma intenção. Segundo diversos pesquisadores, espaços selados nunca são acidentais. Eles existem para proteger algo, esconder algo ou controlar o acesso. Nenhuma inscrição explica por que essa câmara existia, ou por que estava tão completamente fechada. Esse silêncio perturbou muitos especialistas, mais do que os objetos encontrados em seu interior. O debate se instaurou rapidamente. Alguns arqueólogos argumentaram que todas as escavações deveriam ser interrompidas. Acreditavam que a preservação era mais importante do que as respostas.
Outros disseram que recusar-se a continuar significava aceitar a ignorância. Segundo relatos não confirmados, essas divergências se intensificaram. Carreiras, financiamento e reputações ficaram atrelados ao resultado. As ferramentas recuperadas da Câmara aumentaram a pressão. Se fossem funcionais, sugeriam métodos de planejamento que iam além dos registros históricos. Se fossem simbólicas, sua localização ainda exigia explicação. Qualquer uma das opções desafiava as cronologias aceitas. De acordo com alguns estudiosos, admitir isso abertamente forçaria revisões que as instituições não estavam preparadas para enfrentar. Os relatos locais acrescentaram outra camada à questão. Segundo os moradores locais, o templo nunca foi concebido para ser totalmente descoberto. Alguns acreditam que os construtores esperavam que as gerações futuras parassem na superfície. Outros dizem que perturbar o que jaz abaixo poderia trazer danos. Essas afirmações não podem ser verificadas, mas influenciaram as decisões. Hoje Casa existe em suspenso. É examinado, medido e debatido, mas não totalmente aberto. Cada caminho adiante acarreta riscos. Os construtores podem ter sabido disso. A estrutura ainda controla o que pode ser conhecido e o que não pode. Gostou do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se para ficar por dentro das próximas publicações.